O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Misericórdia, e todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Caríssimos, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade aqui conosco, na casa da Mãe de Misericórdia. Então, o Evangelho de hoje, Jesus ele está no começo da missão. Então ele chama os discípulos para ir missionar. E não chama os discípulos só de ontem, mas também os de hoje. Eu e você, nós estamos na missão com Jesus. E nós vemos que o povo começa a dizer que Jesus é um dos profetas, não é? Eles querem saber, eles dizem quem é Jesus. E Jesus pergunta aos discípulos, e Pedro é que toma a frente para responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus faz este elogio a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aqui a Pedro é entregue o barco da igreja. Não é à toa que Jesus recrutou Pedro entre os pescadores. Ele é um homem do mar, ele sabe navegar, ele também sabe pescar. E ele vai trazer esse know-how de Pedro para a evangelização. Se vocês lerem essa passagem por inteiro, verão que ela está perto daquela passagem em que Pedro, quando Jesus começa a anunciar como será a sua paixão, que será perseguido, que será preso, que será incompreendido, que será torturado, que será crucificado, que irá morrer, que ressuscitará ao terceiro dia, vocês vão ver que Pedro chama Jesus do lado e diz assim: olha, Jesus, que conversa é essa? Quem já viu um Messias morrer na cruz? Deixa dessa conversa, senão o povo vai embora. Vai espantar o povo. Conversa de cruz. Foi por isso que Jesus disse
para os discípulos não saírem dizendo naquele momento que ele era o Cristo de Deus, que ele era o Messias. Porque a cabecinha do povo tinha uma ideia diferente de Cristo, de Messias, e que não era a ideia de Deus. Tanto que Jesus vai repreender Pedro duramente. Afasta-te de mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. E aqui está o problema que nós ainda temos hoje, viu, discípulos? Viu, discípulas? Jesus nos fala uma coisa no Evangelho e nós queremos o que o mundo quer, o que o mundo oferece. Jesus nos fala de amor, mas nós queremos viver o amor do mundo, ou melhor, os amores do mundo. Jesus nos fala para nós cultivarmos as virtudes e nós queremos cultivar os valores mundanos. Jesus nos ensina a ser fraternos e nós queremos ser competitivos e de uma competição agressiva. Jesus nos diz para nós sermos instrumentos de salvação e nós queremos ser instrumentos de destruição. Jesus nos diz para nós sermos as mãos e os pés dele na evangelização e nós ficamos divulgando as ideias do mundo. Mas Jesus vai, durante esses anos com os apóstolos, vai educá-los para entender que tipo de Cristo Jesus é. Jesus é o Cristo de Deus. O povo queria um Cristo humano, um Cristo mundano, um Cristo que juntasse os israelitas e os guiasse em cima de um cavalo branco para expulsar os romanos de Israel. Eles queriam um Messias que derramasse sangue, um Messias sanguinolento, sanguinário. Mas Jesus não veio derramar o sangue dele, ou melhor, não veio derramar o sangue dos outros, veio derramar o sangue dele. Ele não veio derramar o sangue dos outros para ele, ele veio derramar o sangue dele pelos outros. Vocês entendem? Como foi difícil para os primeiros discípulos, e ainda é hoje para nós, aceitarmos Jesus como Cristo de Deus, como Deus quer, segundo o plano de Deus e não segundo os nossos planos. E o mais interessante é que apesar de Jesus ter dado este sabão em Pedro, Pedro não foi embora, não é? Ele continuou com Jesus. Ele aceitou a correção. Você imagina se Jesus diz isso contigo ou comigo? Hein? Qual que ia ser a tua reação? Jesus te dizendo, afasta-te de mim, Satanás. E você, eu vou embora mesmo. Você é um galileu maluco. Que negócio é esse? Que Messias é esse que você quer ser? Pronto, fique com o seu projetinho. Se vire. Certamente seria a nossa reação, não é? Mas Pedro aguentou esse primeiro, digamos assim, essa primeira lapada que Jesus deu nele. E continuou com Jesus. Ele ainda vai levar mais algumas. De vez em quando Jesus pega Pedro de jeito, não é? Vocês já repararam isso no Evangelho? Se vocês lerem o Evangelho, vocês vão ver. Vira e mexe, Jesus tem que estar chamando a atenção de Pedro, puxando a orelha de Pedro. Até quando Pedro diz, não senhor, vou estar com o senhor até o último momento. Estamos juntos. E Jesus diz, Pedro, tu vais me negar 3 vezes. Não senhor, o que é isso? Estou firme. Jesus sabia que Pedro ainda não estava pronto. Tanto é que realmente ele negou Jesus 3 vezes. E nós vamos ver isso na Quaresma, na Semana Santa. E quando Jesus se encontra com Pedro, quando os olhares deles se encontram, Jesus não diz uma palavra. Olha para Pedro. Não é? E Pedro chora. Escorrem lágrimas de fogo pelas suas faces. Realmente, Senhor, o Senhor tinha razão. Eu não estava pronto. E Jesus, como quem diz, está vendo, Pedro? Eu te disse que tu não estavas pronto. Virá o tempo.
Virá o tempo. E de fato nós sabemos que veio o tempo em que Pedro também foi para a cruz, já em idade avançada. E ele vai ser crucificado, e por não se considerar digno de ser crucificado como Jesus, ele pediu aos seus algozes que o crucificassem de cabeça para baixo. Se vocês um dia forem a Roma, verão na Basílica de São Pedro uma cruz com um crucificado, uma cruz de ponta cabeça. É Pedro, é uma representação do martírio de São Pedro. E Jesus, quando nomeia Pedro chefe dos apóstolos, ele trocou o nome de Pedro, não foi? De Simão para Pedro. Porque o nome é identidade e missão. É por isso que é importante a escolha de um nome. Quando vocês forem batizar uma criança, escolha o nome, mas o nome que você saiba o que significa. Porque o nome é identidade e missão. E Jesus deu uma nova identidade, uma nova missão para Pedro, para Simão, que a partir daquele momento passa a ser Pedro. Pedro quer dizer pedra. E Jesus diz que sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que a igreja tem resistido, porque a igreja foi colocada por Jesus no alicerce de Pedro. E Pedro hoje é Francisco. É Francisco. Os nossos tempos são tão difíceis que o Senhor ainda nos deixou com Bento XVI, pontífice emérito. Ele deu até um reforço para que a igreja possa resistir aos tempos atuais, que são tempos trevosos. O próprio pontífice emérito Bento XVI declarou que nunca o mundo precisou tanto dos cristãos como hoje. E de fato, nunca o mundo precisou tanto de nós. E nós temos que nos alicerçar nessa pedra, porque Pedro confirma a nossa fé. Mas o interessante de Pedro ser chamado pedra é que pedra, minha gente, é duro, não é pedra? Para você trabalhar a pedra, nossa, quanto esforço você tem que fazer. A pedra mais dura que existe é o diamante. O diamante é a pedra mais dura que existe. Se você encontrar um diamante do tamanho de uma bola de futebol e você entregá-lo para o artesão vai ter um grande trabalho, porque metade daquele material vai ser perdido na lapidação. Vai virar pó, vai virar lasca, não vai servir para fazer joias, vai ter outras utilidades. Quem trabalha em joalheria sabe disso. E aí, depois dele, com muito esforço, porque precisa de trabalho, força e habilidade, para esculpir um diamante, a pedra mais dura que existe. Depois de muito esforço, aquele diamante bruto, que tinha o tamanho de uma pedra, de uma bola de futebol, ele vai reduzi-lo mais ou menos ao tamanho de uma bola de tênis, quiçá de uma bola de ping-pong. Já viram bola de ping-pong? Consegue ver a proporção? Então, para ele conseguir fazer com que aquela pedra fique valiosa, que ele vai lapidar, deixar sem nenhuma aresta, deixar sem nenhuma rachadura, deixar lisa como se fosse um pedaço de seda e transparente como se fosse água da chuva. Ele teve um enorme trabalho, né? Porque você quebrar uma pedra de diamante do tamanho de uma bola de futebol até ela virar uma bola de tênis ou de ping-pong, pergunte a um ourives, a um artesão das joias, que trabalheira. Mas o mais interessante é que quando ele termina esse trabalho, aquele diamante do tamanho de uma bola de ping-pong vale 10, 100, 500, 1000 vezes mais do que quando ele era bruto do tamanho de uma bola de futebol.
Então, minha gente, Jesus tem esse trabalho todo com você. Você é essa pedra dura. Eu sou essa pedra dura que Jesus tem o trabalho e o cuidado de limpar, até transformar numa joia preciosa, que não há dinheiro no mundo que pague o valor desta joia. Então, meus irmãos, nesse processo de lapidação, que Jesus vai nos podando, vai cortando as nossas arestas, vai passando a lixa dele, é doloroso, não é? Pedro chorou lágrimas de fogo. Só Deus sabe o que ele não passou lá na cruz. Se ser crucificado na posição normal já é um suplício, imagine de ponta cabeça. Mas ele foi para confirmar a nossa fé, para dizer que vale a pena viver e morrer pelo Evangelho. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre. Mesmo que morra, não ficará morto para sempre, ressuscitará. Então Jesus chama-nos hoje, na cátedra de São Pedro, ou seja, na cadeira da onde Pedro, como bispo de Roma, comanda a igreja, ele nos chama a nos deixar lapidar. Põe a mão no seu coração. Repita comigo. Jesus, eu sou uma pedra dura, bruta, cheia de arestas, desproporcional, assimétrica, desarmoniosa, feia, não tenho valor, Senhor, mas nas tuas mãos, em manos tuas, Domini, em manos tuas, Domini, nas tuas mãos, Senhor, eu me coloco para ser lapidado, para ser transformado numa joia da tua divina coroa. Jesus, dai-me a graça de aguentar os golpes que vós necessitais dar em mim, para eu chegar a ser essa pedra preciosa. Ministério, vocês conhecem aquela música? A começar em mim, quebra. Vocês conhecem? A começar em mim, quebra corações. Não precisa dizer mais muita coisa, não é? A começar em mim. Diga comigo. Quebra corações. Vocês sabem que o diamante corta outro, não é? Jesus me usa para quebrar o coração duro dos meus irmãos, das minhas irmãs. Tira de mim e do meu coração toda a ideia do mundo, tudo que não é teu. Joga fora, Jesus. A começar em mim, quebra corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.